bem, falamos dos dois temas. Gonçalo, eu não vi. Exato, vamos à reportagem, não é? Agora. Eu não vi porque estava um bocadinho ocupado. Estava na minha live. Mas queres fazer algum comentário sobre aquela pouca vergonha chamada jornalismo da SIC? Sim, posso fazer. Aliás, eu até acho que há pessoas que fizeram aquela reportagem que neste momento, ou se calhar até já viram, não é? Também não devem simpatizar assim muito comigo, que já viram o vídeo. Portanto, a essas pessoas, um grande abraço, saudades. Mas de qualquer das formas, eu acho que aquela reportagem, honestamente, estava à espera de muito mais. E eu vou dizer aqui uma coisa, e não me levem a mal, mas eu, como está do orçamento que aquela reportagem, ou pelo menos aquele episódio teve, fazia um trabalho de investigação muito mais profundo. A verdade é esta. Só se pagassem o almoço, o rapaz já fazia um trabalho altamente. Quanto mais. É verdade. Aquilo está para o tempo de produção que teve, porque acho que entre o último episódio e este houve umas boas semanas de intervalo, aí 2 meses, não foi? Coisa assim do género. Sim, pronto. Já para não falar do facto das outras terem saído numa altura em que não podiam sair, tendo em conta o código deontológico do jornalista, mas isso é outra conversa. De qualquer das formas, o que é que eu posso dizer relativamente à reportagem? Pelo menos para mim não me trouxe absolutamente nada de novo. Falou-se de Abascal. Acho que relativamente à Abascal deveriam ter investigado muito mais, e o Vox. O Vox é um partido muito semelhante ao Chega, também pela estrutura cultural e política espanhola, que é mais semelhante à portuguesa, pela proximidade que temos com o país vizinho, é normal. E não o fizeram. Aquilo teve 36 minutos de reportagem e andaram a encher chouriços com... muito bom. E andaram a encher chouriços com opiniões que o Chega é de extrema-direita, não é de extrema-direita. Sim, isso é importante, mas isso já tinha sido mencionado em outros episódios. Deviam ter ido muito mais a fundo na questão de Le Pen. Eu não percebo porque é que não investigaram muito mais o populismo francês. E uma coisa que não fizeram, e acabaram por pôr tudo no mesmo saco, não sei se por ignorância, não sei se por falta de trabalho, ou por preguiça, ou então por vontade própria, mas eu acho que foi uma mistura de todas. Por vontade própria porque dava jeito, em algumas medidas foi porque queriam fazê-lo assim e por outras por preguiça de pesquisar e perceber efetivamente o tema. Os populismos não são todos iguais. O populismo espanhol e português são muito semelhantes, em algumas diferenças, claro, mas têm muitas semelhanças. Já com o populismo francês há uma grande diferença, especialmente com o italiano, e são culturas latinas, são as mais semelhantes. E então se nós compararmos os populismos ibéricos, ou os populismos latinos, com os populismos da Polónia ou da Hungria, do leste europeu, então é uma coisa completamente diferente. É claro que partem de uma base comum, há coisas que partilham em comum, por exemplo, são contra a imigração ilegal, têm uma base de algum fundamento de liberalismo económico associado a algum proteccionismo, sim, isso aí é tudo é igual, mas depois as ramificações são todas diferentes, como se colasse tudo no mesmo saco. E isso não foi explicado. Isso não foi explicado. Eu fiz um trabalho há uns meses atrás que explicava as diferenças dos populismos europeus e como é que o status quo da União Europeia conseguiria negociar com os populistas europeus e vice-versa. E a verdade é que as negociações que tinham de ser feitas de forma diferente. Por exemplo, o populismo ibérico do Vox e do Chega muito mais facilmente se integra no status quo da União Europeia do que propriamente Salvini ou Le Pen. Le Pen queria acabar com a União Europeia. Hoje em dia já não quer formar uma espécie de grupo das Nações da Europa Unida, uma coisa assim do género, que é basicamente uma versão antiga da União Europeia, que é basicamente aquilo que eu defendo em termos base, atenção, base, não é a mesma coisa, há algumas semelhanças. O que o Le Pen defende é uma coisa, o que eu defendo é outra, mas há algumas semelhanças, atenção. Salvini também é uma questão muito diferente, aliás, já se colocou muito tempo na opinião pública a hipótese de ser a Itália o próximo país a sair da União Europeia. Portanto, no caso do Vox e do Chega isso não acontece, porque no caso de Portugal é extremamente dependente da União Europeia e sairmos agora apenas só nós da União Europeia era devastador. E o mesmo também acontece com Espanha, não em tão grande medida como acontece com Portugal, mas também o acontece com os nossos vizinhos do lado em termos geográficos. Portanto, a integração da negociação do Vox e do Chega, os partidos populistas ibéricos, no espaço status quo europeu, seria mais fácil do que propriamente no caso de Le Pen ou Salvini. Além disso, o paradigma político, isto é uma opinião pessoal, a posição do espectro político do Chega e do Vox, a meu ver, é mais à esquerda do que é, por exemplo, Le Pen ou Salvini.
E além do mais, é importante também perceber que se virmos, por exemplo, os partidos em que o Vox, por exemplo, não está no ID, como Le Pen, e vocês dizem, ok, o Vox está no Partido dos Reformistas Conservadores, mas o Chega está no ID. Como é que tu dizes que o Vox e o Chega são semelhantes, tendo em conta que um está no ID e o outro está no grupo parlamentar dos Reformistas e Conservadores do Parlamento Europeu? E a verdade é que o Chega não está nos Reformistas Conservadores por, a meu ver, uma questão estratégica, porque, sejamos honestos, o grupo parlamentar europeu dos Reformistas e Conservadores, que é o grupo parlamentar onde está o Vox, perdeu uma grande base de apoio após o Brexit, porque havia muita gente pertencente ao Reino Unido, muitos eurodeputados que saíram por causa do Brexit. Portanto, o partido ficou extremamente danificado. Porque, ideologicamente, os reformistas conservadores estão muito mais alinhados ideologicamente e politicamente com o Chega do que propriamente o ID. Só que, a ver, vamos, o ID neste momento está mais forte do que os reformistas conservadores, e o Chega, tendo sempre aquele risco de ser ilegalizado, precisa de uma base europeia externa mais forte, caso isso algum dia venha a acontecer. E, portanto, estrategicamente essa foi a decisão, embora ideologicamente, a meu ver, o Partido dos Reformistas Conservadores seja mais semelhante ao Chega. Agora, eu dei esta explicação aqui durante 3 minutos e meio, 4, ok? E eu acho que estes 3 minutos e meio, 4, foram mais aprofundados do que a explicação que eles deram sobre Salvini, Le Pen, Abascal e André Ventura. Digam-me, quem viu a reportagem, não é? Eu fiz aqui uma distinção entre os vários populismos. A SIC, com um rendimento extraordinário, pago pelos meus impostos, meteu tudo no mesmo saco como se toda a mesma coisa se tratasse. Excelente. Excelente. Assim que só tem que alimentar a massa idiota. Nós queremos acordar essa massa idiota. É diferente. Fizeste uma excelente análise.